Gente, o painel aqui, nós vamos falar e vamos discutir um pouco sobre aquilo que nós temos comentado muito ultimamente, sobre como é você tomar decisões em posições de liderança, decisões que impactam sem corromper princípios e valores. Então, o tema que eu já quero deixar aberto, e queria até direcionar a primeira pergunta para o pastor Elias, que tem uma visão mundial a respeito disso. Pastor Elias, como que nós conseguimos ser intencionais, tomando decisões que são importantes, em posições de liderança, sem corromper princípios e valores? O senhor lidera hoje mais de 60 mil empresários por todo o mundo. Então, línguas, nações precisam tomar decisões, e o senhor é uma referência nesse quesito. E eu gostaria de iniciar com o senhor falando a respeito disso. Como manter princípios e valores em posições de liderança? Bom, tinha que ser o Chaves, viu, rapaz? Não é fácil, não, viu? Então, esse negócio de tomar decisões, se você quiser tomar decisões que afetem o grupo de uma forma maravilhosa, você tem que, primeiro, você tem que definir quem você é, os seus valores. Mas, segundo, você tem que tomar de uma perspectiva do envolvimento de outros, porque decisões que não levem em consideração o seu contexto, a quem você quer servir, às vezes você não serve ninguém. Então, na comunicação, a primeira regra que a gente aprende é que a gente se comunica na perspectiva do outro. Um líder que dá certo, naquilo que decide, ele tem os seus valores, que ele não negocia, mas na aplicabilidade dos seus valores para com outros, para ajudar os outros, tudo é em relação à necessidade do outro. Ele ouve o outro. Porque a comunicação é um negócio muito complicado, ela tem muitos ruídos entre o que a gente diz e o que o outro escuta. Então, às vezes, você tem uma boa intenção, intencionalmente você quer ajudar, mas cai na rejeição, na escala de rejeição do outro, que vê sua atitude de uma maneira errada. A Bíblia diz que Jesus era muito rico, e Segunda Coríntios, ele é o Criador de todas as coisas, mas ele intencionalmente se fez pobre por amor de nós, para que na pobreza dele a gente se tornasse rico, para que Deus pudesse comunicar com a gente, numa situação relevante, mudar a nossa vida. Ele entrou na nossa perspectiva. Isso é uma coisa tremenda. Ele se tornou em Cristo, filho dele, como um de nós. Nasceu na manjedoura, foi na dureza da vida das pessoas, alegrou-se, sorriu, chorou, se entristeceu, está tudo na Bíblia. Para que a comunicação não ficasse errada. Senão, a comunicação de cima para baixo é um problema. No cristianismo, a nossa pirâmide é sempre invertida. O líder serve liderando e lidera servindo. Nunca podemos esquecer isso. Então, ele faz sempre da perspectiva, sem negar e sem negociar seus valores, da perspectiva da aceitação e rejeição do outro na sua comunicação. Aí se torna relevante, porque o outro diz, isso é meu, isso é para mim, não é imposto sobre mim. Maravilhoso. Seu Antônio? Pastor Elias, não precisava nem falar mais nada, né? Você tem como, sim, no dia a dia, ali na sua liderança, você continuar sendo firme nos seus propósitos e sem perder a linha, né? Fazendo tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é sério, sem perder seus valores. Seus valores não podem ser negociados. E além de não ser negociados, você precisa a cada momento estar preparado para servir, como o pastor Elias acabou de mencionar. Esse trabalho de servir ao seu próximo faz com que você se comprometa, seus valores
não podem ser negociados, mas a sua empresa, o local de trabalho do você que é empreendedor, que está aqui hoje, os seus colegas de trabalho precisam saber também dos seus valores. É importante que você compartilhe com todos eles os seus valores, para que o seu negócio, onde você está inserido, possa continuar trilhando os valores que você determinou para o seu negócio, e que todos em sua volta possam se comprometer juntamente com você, porque quando você tem um time comprometido também com os valores que você está disseminando na sua empresa, quando, se por um acaso, por um momento ou por um outro, você estiver se desviando daqueles valores, os seus colegas de trabalho vão ser os primeiros a puxar você para o lugar onde você mesmo orientou eles. Então, os valores, é possível, e é possível você disseminar a palavra de Deus juntamente com os valores do seu negócio. Jesus Cristo precisa ser em primeiro lugar, não só na sua vida, mas também nos seus negócios. A gente, e a gente fazendo assim, a gente então pode obedecer a ordem de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O meu negócio está inserido no todo o mundo. O meu negócio está inserido em toda a criatura. Então, é impossível sim, e a gente precisa, a cada dia ter consciência disso. A palavra de Jesus, ela precisa ser disseminada nos nossos negócios. O evangelho tem esse poder de transformar, e isso nos dá direção, A gente precisa tomar decisão todos os dias, e as decisões baseadas na palavra sempre vão ser, sempre será as melhores decisões que a gente pode tomar. E as decisões, repetindo o que o pastor Elias falou, as decisões nunca podem ser para o nosso próprio benefício, mas sim para o conjunto onde a gente está inserido. Aí sim vão ser decisões que vão nortear não só sua empresa, seus negócios, mas todo aquele pessoal que está junto de você. A gente tem que tomar cuidado como empreendedor, porque na maioria das vezes, eu e você somos tentados a tomar decisões pensando em nós mesmos. E aí a gente pode fracassar. Quando a gente toma decisão pensando no coletivo, com certeza essas decisões vão ser muito melhor aproveitadas e vai ser sucesso. Maravilhoso. Mercy. Thank you so much. Muito obrigado. Our brothers have already said what I was going to say, but A maior parte dos irmãos já falaram o que eu ia falar, but I will focus on 4 things. mas eu queria focar em 4 coisas. Tell your neighbor, Diga para o teu vizinho, I can't do it on my own. eu não consigo fazer sozinho. Tell them again, I can't do it on my Diga own. para ele, eu não consigo fazer sozinho. 1, you need Jesus. Primeiro, você precisa de Jesus. In Colossians, he tells us, follow me, and I will make you. Em Colossenses diz, siga-me e eu vou te tornar And I will make you discípulo. disciples. Siga-me e nós vamos fazer discípulos. If you follow Jesus, Se você seguir a Cristo, he makes you what he wants you to be. Ele vai fazer quem você foi criado para ser. But if you follow the world, Só que se você seguir o mundo, it will also make you what it wants you to be. ele vai Make you what it wants you to be. vai fazer o que o mundo quer que você faça. So you have to start with your heart. Então você precisa setar o teu coração da maneira correta. And I'll give you some of the 4 or 5 things that I practice every day in leadership.
Então eu vou te dar 4, 5 características que eu pratico na liderança. Every day, in the morning, in the afternoon, in the evening, Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. practice to put Jesus at the throne of your heart. Pratique em colocar Cristo no teu interior. Find those things, that discipline. Aplique disciplina nisso. Like Brother Elias told us last night, Como o pastor Elias nos disse ontem à noite. to put him number one. Colocar ele no primeiro lugar. If you're reminded every day Que você precisa ser lembrado todos os dias that he's at the throne of my heart, que ele está no trono dos nossos corações. it's going to be different. It's going to be different E vai ser diferente when you're making decisions. quando você faz as decisões. The second one, A segunda coisa, practice to be in the Word of God. pratique você mergulhar na palavra de Deus. Choose a promise every day Escolhe uma promessa to hold on to e se agarre a isso. and meditate on it. E reflita nisso. The third one, A terceira coisa, I like this one. Find a way to do obedience in hiding. faça de uma forma que você vai praticar a obediência como algo principal. When no one is watching you, Quando ninguém está olhando, practice to be obedient pratique ser obediente a Deus. when no one is Quando watching, ninguém está olhando. because that circumcises your heart. Porque isso mostra a verdade do nosso coração. It humbles you. Isso nos torna humildes. Come first and be the one to prepare the chairs Seja o primeiro, venha e organize as cadeiras. when no one is watching. Quando ninguém está olhando. That will circumcise your heart. Isso vai transformar o nosso interior. Practice time of solitude, Pratique tempo de solitude, of being alone, de ficar sozinho com Deus. and ask God to pour into you. E peça para Deus, Deus, derrama sobre mim. When you start with that posture of your heart, Quando nós temos essa postura de coração, Christ is at the throne. então Cristo está entronizado. He's helping you make the decisions. Ele vai guiar as nossas decisões. Then you will say, like in Philippians, Aí você vai falar como em Filipenses. I can do all things Eu consigo cumprir todas as through coisas Christ através de Cristo, who gives me strength. que me dá a força. Now, when you're making a decision, Então, quando nós estamos tomando uma decisão, please don't be in a hurry por favor, não tome ela com pressa and don't do it in hiding. e não se esconda. The worst decisions you'll make As decisões que nós precisamos tomar is when you do them in a hurry, é quando nós tomamos de maneira apressada uma decisão, unless Pastor Elias calls you and tells you there are Ukrainians coming, do it in a hurry. como, por exemplo, o pastor Elias telefonou para os ucranianos virem porque tinha pressa. But if the government is calling you and they're telling you have to sign here today now, if someone in government is calling you and is telling you you have to sign here right now, Você tem que assinar aqui agora. stop and pause. Sorry. Está mais perto. Pare. Stop and pause. Faça uma pausa. Ask someone who is trusted Pergunte para alguém que você confia and pray about it. e ore sobre isso. Don't do things in a hurry. Não faça as coisas Don't com do them in pressa. hiding. Não faça no escondido. I'll end with these kings who are so powerful in the Bible. Assim como esses reis são tão poderosos na Bíblia, We see King Saul, como o rei Saul, King David. o rei Davi, They all start very well. eles todos começaram muito bem. They all start listening to God. Todos eles começaram ouvindo a Deus. Then something comes in the throne of your heart. E aí algo entrou no trono do coração deles. Saul becomes so powerful. Saul se tornou tão poderoso It gets onto his head. e entrou na sua cabeça. And now he wants to kill E David. agora ele quer matar He wants to Davi. kill everyone who Ele- thinks is number one. Ele quer matar todo mundo que se pensa em ser número 1. And unfortunately, his story doesn't end well. E infelizmente essa história não termina bem. He was powerful. Ele era poderoso. He was anointed, Ele era ungido, but he didn't end well. mas não terminou bem. Think about your life today. Pense na sua vida hoje. You've all started well. Vocês todos começaram bem. It is best you end well, É melhor terminar bem. and you cannot do it on your own. You cannot do it on your E own. você não pode fazer isso sozinho. Amen. Amém. Culeba. I was thinking
Estava pensando, when you were talking different ways of thinking, different experience. quando vocês estavam falando sobre novas formas de pensar e novas experiências, I have something to tell you. eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Poor guys, you have everything to be in stop to be with Jesus in his kingdom. Money, leadership, power. As pessoas têm tudo que precisam para ter um relacionamento com Jesus: dinheiro, poder, lugar. And on the other hand, E de outro lado, you have everything vocês têm tudo to serve him so effectively para servir Ele com tanta eficiência, to change your nation. para mudar o país de vocês. If you will understand his principles Se você entender os seus princípios and his way of thinking. e o seu jeito de pensar. Do you remember that young man who came to Jesus and told, I have money, I'm doing this and that, and just tell me how to be with you in your kingdom. You told me, I love this. Vocês lembram do jovem rico que chegou para Jesus e falou: eu tenho dinheiro, tenho as coisas e eu quero só saber como que eu vou para o reino contigo. And Jesus' answer was very clear. Give you all your money E Jesus foi muito claro: dá o seu dinheiro and follow me. e me siga. It doesn't mean you should give all your money just today, E não quer dizer que você tem que dar todo o seu dinheiro agora, but your heart should belong to Jesus. mas o seu coração deveria pertencer a Jesus. You should understand that your power, leadership, money should belong to him. E você tinha que entender que o seu poder, a sua liderança e as suas coisas deveriam pertencer a Ele. We are talking these days for him, with him. Nós estamos falando esses dias para Ele e por Ele. It's about our life. Isso é a nossa vida. It's a way of thinking, É um jeito de pensar. not not to do something, Não como não fazer alguma coisa. not to break something, rules, legislation. Ou não quebrar uma It's lei, a uma coisa. minimum, Esse é o mínimo. but his way of thinking, it's from his kingdom. Porque o jeito que Ele pensa vem do reino. What can I do to bring his kingdom to where I am? E como que eu faço para trazer o reino dele aonde eu estou? To my family, Para minha família, to my business, para o meu negócio, to my company, para minha empresa, to my street, para minha rua, to my city, para minha cidade, to my country, para meu país to all the world. e para todo mundo. É muito inspirador, na verdade, ouvir cada um, né, dessas pessoas que estão aqui, o pastor Elias com tudo que ele faz de KPN, o seu Antônio com os projetos sociais no sertão brasileiro com as empresas, Nicolai Kuleba tirando as crianças e salvando pessoas no meio de uma guerra tão sangrenta, e a Mercy com alto cargo, né, no mercado financeiro, bancário, com o coração também de abençoar pessoas. E o que é o legal? Porque o que a gente vê aqui é que, na essência de toda tomada de decisão, quando nós somos cristãos, ele começa no fundamento do amor, né? E o que é amor à luz da palavra de Deus? Amor é sacrifício, né? Porque o amor ele é representado através de uma cruz, onde Cristo fala: importa que cada um tome a sua cruz e me siga. Porque Cristo, mesmo tendo tudo, ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo e se doou por amor a nós. Então, a essência de uma empresa cristã, a essência de um empresário cristão é aquele que não se preserva, é aquele que tem a visão, é aquele que assume riscos, é aquele que toma a postura de radicalizar a normalidade. Por quê? Por amor. E tem uma essência muito clara de um coração de um empresário com amor. E ali a questão é quem que você ama. Se nós amamos a Deus, se nós amamos a Cristo, nós amamos as pessoas, né? Nós amamos aquilo que Deus ama, nós priorizamos aquilo que Ele prioriza. Não é o amor ao dinheiro, né? E muitas vezes no meio cristão, no meio de empresários, é muito mais colocado uma ganância no coração das pessoas, só que o que na verdade Cristo quer é a verdadeira prosperidade, que nós possamos transbordar com o nosso trabalho, com os nossos recursos, com os nossos talentos, para poder abençoar outros, amém? E tem uma essência muito diferente entre você ser um empresário redentor e você ser um comerciante
que a gente chama desonesto, um fariseu, né? Alguém falso. Eu estava num evento que eu não sei como se dizia cristão, mas tinha um homem falando, os meus colaboradores, eles são que nem uma laranja, eu espremo eles até sugar tudo da vida deles. Né? E ele falando dos resultados e todo mundo batendo palma, né? Isso é o Satanás, entendeu? Isso não tem nada a ver com Cristo, entende? Não é essa a nossa essência, né? A diferença de um empresário redentor e de um comerciante desonesto é que um empresário redentor, as pessoas, elas não são um passivo na nossa conta, elas são o nosso maior ativo, né? Essa tomada de decisão, então toda vez que nós somos como empreendedores, e deixa eu falar algo, não são só os grandes empresários, né? A Bíblia fala de uma viúva pobre que está na lista Forbes de Deus. Se você é dona de casa, se você tem algo pequeno, assim como a Mercy falou, quando você está fazendo as coisas que ninguém está olhando, Deus está olhando. E você está fazendo para a honra e glória de Deus. Então, o pouco que você tem, que Deus deu para você empreender, que Deus deu para você administrar, seja como colaborador, seja como empresário, nós precisamos fazer com excelência. Por isso que o nome aqui é Conexão Excelência. Porque quando a gente está fazendo com excelência, nós estamos fazendo para glorificar a Deus, para trazer transformação, para mudar realidades. E aqui, aqui entre os irmãos, aqui entre vocês, nós temos excelentes empresários e pessoas que estão trazendo a transformação. E teve algo que aconteceu até é legal contar isso para você, pastorzão. Lembra que a gente falou do aeroporto? Vai andar. Acabaram de aprovar um projeto, está vindo 30 milhões do governo do estado para reformar o aeroporto em Guarapuava. E foi um movimento dos empresários de Guarapuava para poder fazer transformação. E teve, no momento, até uma das reuniões foi lá na nossa empresa, na Vocari, e foi interessante que tinha sempre os mesmos empresários ajudando, e a gente conversando com o pessoal ali na torre, do Beno e tudo, eu falei, mas é sempre os mesmos, né? É sempre os mesmos. E eu lembro que eu virei para o Fábio e falei, é sempre os mesmos porque Deus conta conosco. E quantas vezes for necessário, nós vamos fazer de novo. Porque o que a gente quer não é viver para nós, é viver para o outro. Então, a nossa tomada de decisão como empreendedores tem que ser sempre fundamentada no amor. E o amor nunca se exaspera, nunca perece. O amor não procura o seu próprio interesse. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Porque se eu não tiver amor, eu não tenho nada. Amém. Benção, hein? Senhor Antônio, a gente conhece bem o projeto, enfim, na essência, os projetos, a gente anda com o senhor. E o meu tema agora que eu quero levantar é como eu uso o meu negócio de forma intencional para gerar transformação. De que forma? Precisa ter coragem, precisa ter apoio. Como foi a tomada de decisão? Não, eu vou fazer isso aqui no sertão, eu vou transformar esse sertão. De forma intencional, o senhor decidiu voltar os recursos, o seu empenho. Eu acompanho o senhor, eu não consigo te acompanhar, na verdade. O senhor acorda muito cedo. Mas o senhor é um exemplo claro de usar uma empresa para gerar transformação. Fábio, quando eu e você entendemos que aquilo que Deus colocou na nossa mão para a gente administrar não é nosso, e que nós somos mordomos, o pastor Elias falou ontem isso aqui, quando a gente administra e a gente entende que tudo é de Deus, tudo vem de Deus, a gente passa a administrar de maneira diferente, porque a gente não fica agarrado naquele recurso e pensando só se vai investir e o retorno do investimento financeiro. Quando eu acho que é meu dinheiro, eu penso sempre, e você também deve fazer dessa maneira, você pensa sempre no retorno daquele dinheiro para você. Quando você tem o entendimento que você administra algo, recurso que Deus colocou você na sua mão para você administrar, você administra de maneira diferente. E aí sim você tem mais liberalidade para investir no outro, para investir entendendo que aquilo não é seu, é do Senhor, e você vai prestar conta para Ele.
Então, porque não adianta, e isso é um erro que muitos homens de negócio cometem, né? Ele enxerga seu negócio, ele enxerga somente seus lucros, seus resultados, e ele passa a não enxergar a Deus, ele passa a não enxergar a sua família, ele passa a não enxergar seus colegas de trabalho, mas ele consegue enxergar e ele vai numa frenética só buscando o recurso financeiro, e ele só consegue enxergar o seu negócio. E aí você corre o risco de fracassar, porque uma hora a gente vai partir, como o pastor Elias falou ontem, que vai chegar o nosso tempo, e se a gente entende que esse recurso vem de Deus e a gente cuida, lógico, a gente se esforça, a gente trabalha e trabalhamos muito, né? Mas a gente precisa entender que o recurso vem do Senhor, e as ideias, a sabedoria, tudo vem do Senhor. Eu sempre falo, eu não teria capacidade nenhuma de criar e tocar uma empresa como a gente toca, nenhuma. Eu não fui preparado para isso. Mas é o Senhor que dá as estratégias, o Senhor que dá o direcionamento, e quando a gente busca Ele, esse direcionamento vem. Então é importante que você, empreendedor que tem aqui, o recurso, você não pode administrar o seu negócio pensando que ele é único e exclusivamente seu. Se você tem o entendimento que vem do Senhor, você administra de maneira diferente. Aí sim, quando você entende que é do Senhor, você tem mais liberalidade, você enxerga mais o próximo, você toma ações na sua empresa que vai beneficiar o próximo, e Deus está ali só observando tudo. Que legal, né? Ele está realmente entendendo o meu plano na vida dele, e ele então, de alguma maneira, ele vai abençoando você de maneira diferente. Então, é importante nós prepararmos esse momento e a gente entender, não vem de nós mesmos. Tem gente, né, que acumularam verdadeiras fortunas, e isso é lindo, capacidade e tal, mas eu preciso e você precisa entender que tudo vem de Deus. E a hora que a gente partir, se a gente não tiver preparada, a nossa turma, né, nossos sucessores, né, talvez pode ser até difícil eles tomar conta da fortuna que vocês deixaram, mas quando a gente entende, a gente vai preparando tudo devagarinho, e a gente vai partir, e isso é certo, né? E tudo vai continuar. Agora, quando eu entendo que o dinheiro é meu, corre risco, pastor Elias, diante de eu partir, me dá até depressão, que a idade vai chegando, o cara não tem mais como gastar o dinheiro, que ele não tem mais saúde para gastar o dinheiro que ele adquiriu, ele fica olhando aquele bolo de dinheiro, e tudo que dá nele é depressão, porque ele não consegue mais fazer tantas coisas. Mas ao longo da vida dele, se ele aprender a enxergar o próximo, ele vai fazendo isso com sabedoria, e quando ele chegar no final da vida dele, ele vai continuar tendo, né, o recurso, mas ele vai chegar com alegria, mesmo ele não vai precisar de esforço para investir o dinheiro que ele não pode gastar, porque ele já investiu durante a vida dele, e isso faz uma diferença tremenda. Amém. Merci, você vem de um testemunho de vida maravilhoso, de um país também como nós aqui no Brasil, com bastante dificuldades, com pobreza, com desafios, e Deus, de uma forma espetacular e milagrosa, te levou em posições especiais. O fato de você ter tido a experiência de uma infância mais difícil te dá hoje mais capacidade em Deus para tomar decisões de forma intencional, a solucionar, a trazer cura, transformação.
aos necessitados, aos mais pobres, àqueles que precisam? It is so good to be a child of God. É muito bom ser uma filha de Deus. It does not matter if you're poor, Não importa se você é pobre, if you're rich, se você é rico, He wants to use each one of us. Ele quer usar cada um de nós. And every experience we have, E toda experiência que nós temos it's not going to be wasted. não vai ser desperdiçada. I grew up in Uganda, Eu cresci na Uganda a Muslim father com um pai muçulmano who was very wealthy, que era muito rico, very kind, muito bom, but when he found out I was following Jesus, mas quando ele descobriu que eu estava Stop. seguindo Jesus, he stopped supplying for anything in our home. ele parou de suprir qualquer coisa na nossa casa. He cut us off, Ele nos cortou. and my mother, who was a stay-home mother, Minha mãe, que era uma dona de casa, had to start working. precisou eu começar a trabalhar. I learned some things from my mother. Eu aprendi coisas sobre a minha mãe. She kept honoring my dad. She kept honoring my dad Ela continuou honrando meu pai, because she married him when she Porque ela- wasn't a believer. porque ela casou com ele quando ela estava feliz, But she also taught us to work hard mas ela também nos disse para trabalhar and to muito follow e Jesus. seguir Jesus. So the beauty about Jesus, E a beleza de Jesus, he loved me so much. ele me amou tanto, He loved you so ele much te amou tanto that he came down. que ele veio. God loved you so much Deus amou tanto você that he gave his only que son ele deu seu único filho for you and me. para você e para mim. When you understand that love, Quando você entende esse amor, like our brother has said, you hold on to nothing. quando, como nosso irmão falou, você não se prende a nada. I have one son Eu tenho um filho and one daughter. e uma filha. I would do anything for them. Eu faço qualquer coisa por eles. But if I give them to you, Mas se eu der eles para oh vocês, wow. If I give you my child, se eu der os meus filhos para vocês, you had better give me everything. é melhor que vocês me deem tudo. And that's what God does. E é isso que Deus So he fez. comes and gives to us. E Ele veio e nos deu. And our job is to give everything back. E o nosso trabalho é dar tudo de volta a Ele. The part in the Bible where he says, A parte da Bíblia onde Ele diz he holds the heart of a king que Ele cuida do coração de um rei in his hand. na sua mão. And like rivers, É como rios. he causes it to flow Ele faz com que flua everywhere he wants. todos os lugares que Ele quer. My friend Thais told me a story yesterday Minha amiga Thaís me contou uma história ontem. about water in a pond. Sobre uma água numa poça. When it's contained, Quando está contida, it starts stinking. começa a cheirar mal. It starts smelling. Começa a cheirar ruim. It brings mosquitoes. Traz mosquitos. It is terrible. É terrível. But when you open it up Mas quando você abre and it starts e flowing, começa a fluir, like the River Nile where I come from in Uganda, como o rio do It lugar flows que eu through- começo, que eu vim em it Uganda, flows through so many countries flui and it has em helped tantos bring power, países. Pode trazer poder, electricity, eletricidade, food, agriculture, agricultura, comida, all on this river. tudo nesse rio. We are that river. Nós somos esses rios. God wants to do so much through us, Deus quer fazer tanto através de nós. not just for ourselves, Não apenas para nós like our brother mesmos, said, como nosso irmão falou, to change the community, para mudar a to change comunidade, the country, mudar o to país, change the nation, para mudar a and nação all for the glory of e tudo Jesus. para a glória de Jesus. So don't look at yourself like I am too small. Então não olhe para você mesmo como I se am você from fosse Nazareth. muito pequeno. Eu sou de I'm Nazaré. from Guarapavo. Eu sou de Guarapuava. I need to come from Sao Paulo. Eu preciso ter vindo de São Paulo. He can use us from wherever we are. Ele pode nos usar no rio que nós somos. Open up. Abra, Open up. abra, Open up. abra. Ask him to use you. Peça para ele te usar You'll be amazed. e você ficará In my impressionado. dreams, Nos meus sonhos, I'd never thought I would be in Brazil. eu nunca imaginei que eu estaria Never. no Brasil, nunca, Growing up. quando eu crescia. But when I say, yes, Jesus, Mas quando eu disse sim, Use Jesus, me usa. my brothers were talking when we're in Spain Meus amigos estavam falando sobre a Espanha, about redemptive economics.
sobre a economia, I turned to my husband eu virei para o meu esposo. and I said, God has told me we are going to do something together. Eu disse para o meu marido que nós vamos fazer algo juntos. And we finished E the nós terminamos conversation. a conversa. And my brother Fabio walks up to me and says, E o Fábio veio até mim e disse: my wife said you should come to Brazil. minha esposa disse que você deve vir ao Brasil. And here I am. E aqui eu estou. So you might have come from a small place. Você pode ter vindo de um lugar pequeno. Open your heart. Abra o seu coração. Open up your heart to Jesus. Abra o seu coração para He will Jesus. use you. Ele vai te usar. Glória a Deus. Meu querido irmão Kuleba, um momento difícil, terrível, de guerra, e você, além de se manter firme no seu propósito, cuidando de crianças, de órfãos, de famílias, você precisa manter a sua equipe motivada, esperançosa. Como você consegue, além de se manter outros esperançosos de que Deus está no controle e que tudo vai ficar bem? Very hard question. Muito difícil essa pergunta. We have special circumstances in Ukraine. Nós temos circunstâncias especiais na Ucrânia. When you go into bed, you have no any guarantee that you wake up. Quando você vai para a cama, você não tem nenhuma garantia que você vai acordar. And every morning, I'm asking my team, because my organization has 300 people who are serving every day to rescue children and families. E todo dia de manhã eu acordo e falo com o meu time, que são 300 pessoas que estão resgatando e ajudando crianças na Ucrânia, If everybody survive, para saber se todo mundo está vivo. because every night is shelling, every day is shelling, and you have to check if they survive. Porque toda hora você escuta as coisas e precisa checar se está acontecendo. And every day you hear about destruction and death. E todo dia você escuta sobre destruição e morte. That's why we are in that circumstances where you can only pray and move and act, do something. E é isso que é a circunstância, porque a única coisa que você pode fazer é orar e se mover e agir. To stop and think, it means to die. Se você parar e pensar, significa você morreu. That's why you have this opportunity just to think about Jesus, what does he wants, and move, not to stop. E é por isso que vocês aqui têm essa oportunidade, que vocês podem parar, pensar sobre Jesus e aí agir sobre as coisas. And help each other E podem ajudar os outros and move. e se mover That's why. To care about each other. para cuidar dos outros. The war, it's a totally different A circumstances. a guerra é uma totalmente diferente circunstância. And we will talk about it a little later. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Amém. Por isso da importância de você formar líderes, pessoas com poder de decisão, com tomadas de decisões, com o coração alinhado. Então pensa que todas as escolhas que nós fazemos, elas nos levam para algum caminho. E se nós não pensamos, não medimos, não temos uma direção clara da parte de Deus das nossas escolhas, nós acabamos colocando pessoas em áreas estratégicas ou empresas estratégicas que talvez possam tomar decisões que impactam nossas vidas. Então, a importância da formação de novos líderes, de novas lideranças, seja no poder público, no poder privado, que tenham poder de decisão, porque essas decisões impactam um todo. E é um grande desafio para nós, empresários, empreendedores, políticos, entendermos que as nossas decisões, elas não se limitam ao impacto da nossa vida, elas impactam toda a nossa comunidade. E muitas vezes nós passamos indiferente, cuidamos do nosso negócio, cuidamos da nossa vida, cuidamos da nossa casa e achamos que da porta para fora é problema dos outros. Não é. É meu problema, é seu problema. Todos nós precisamos entender que se escolhemos bem, que se tomamos boas decisões, que se criamos
empresas redentoras com princípios bem estabelecidos, nós temos um poder de transformação gigante. Sozinho eu não consigo. Como a Mercy comentou, olhe para o seu lado e fala, eu preciso de você, sozinho eu não consigo. E nesse quesito, nesse papel de você formar novos líderes, é que eu quero deixar o tema com o pastor Elias, porque hoje é quem lidera mais de 60 mil empresários no mundo todo. E é extraordinário a forma com que o pastor Elias inspira e nos encoraja a sermos cada vez mais próximos de Jesus e de forma intencional usarmos o todo. Os nossos recursos, a nossa vida, as nossas relações, as nossas influências para que o reino seja expandido e os menores serão atingidos, os mais pobres, os mais necessitados. Ele falou ontem sobre isso. Eu não posso deitar na minha cama e dormir tranquilo e pensar que alguém não comeu direito, alguém não morou direito, os seus filhos estão nas drogas e tudo mais, e eu não posso ficar indiferente. Nós não podemos ficar indiferentes. Nós estamos hoje em 600 pessoas aqui que têm poderes de decisões, de escolhas todos os dias. Então, se nós entendemos o nosso papel na sociedade, que as nossas decisões e escolhas influenciam o todo, com certeza absoluta, nós conseguimos trazer redenção e transformação. Pastor Elias, como é manter líderes que já estão em posições de liderança, motivados e comprarem essa ideia, formar jovens que estão vindo e precisam dar sequência nesse legado e mantê-los motivados, porque o mundo hoje fala que você tem que ganhar dinheiro, que você tem que prosperar, que você tem que ser o mais bem-sucedido, o melhor de todos. Então, existe hoje uma distorção. Como é conduzir essa liderança para os próximos passos, para o nosso futuro, pensando nos nossos filhos, nos nossos netos e na geração que está por vir? Então, isso é visão, né? Visão na definição da técnica, é o futuro preferível para uma pessoa, para uma organização, etc. Visão é onde você estiver pensando aí, pensa num barco. Visão, você é o capitão do barco. Visão é a capacidade de você saber qual é o próximo porto que você vai atracar. Ninguém está sabendo. Você sabe. Então, foi Sócrates uma vez que falou, o grande Sócrates grego, falou uma vez que para o capitão de um navio que não sabe aonde deve aportar, o próximo porto ele deve ir, qualquer vento que venha contra o navio é contrário. Então, a visão é uma das maiores marcas de um líder. Um líder que não... Porque você influencia um grupo em direção a um propósito. E você... Alguém me perguntou, mas qual é a visão? Visão é tudo que faz seu coração arder, que não deixa você dormir de noite só pensando nas possibilidades que estão inundando o seu coração. Se ali a sua paixão está, se ali a clareza está, então essa é a sua visão, não precisa ficar copiando dos outros, não. E aí a sua grande tarefa é transvisionar, que aí é onde a porca tosse o rabo muitas vezes. Porque você trazer outros para aquela visão é por inspiração, por clareza de objetivos, por uma causa e sem agenda escondida. As pessoas perguntam, como é que é ali? Eu sou um cara nascido numa cidade que a placa de chegada é a mesma da saída. Você passou a marcha número 2 e já bota para trás, dá uma ré, já foi. Cidade inexpressiva, a cidade mais limpa do Brasil, porque não tem o que sujar. Acari, Rio Grande do Norte. Pensa numa cidade limpa, cara. Não existe praticamente. E você diz, mas como é que pode, nos planos de Deus, alguém sair de uma inexistência para estar com acesso a presidentes, a primeiro-ministros? Não estou aqui, não estou vaidade, estou dizendo, Deus sabe. Como é que é possível? A gente sabe, pastor. Hã? A gente sabe também. Então, nós sabemos muito bem. Como é que é possível isso aí? Só é possível uma coisa. Se você tiver uma clareza muito grande daquilo que você se sente convicto de que foi chamado para fazer,
E segundo, se você tiver uma disposição de tornar o outro participante de uma forma significativa, porque ninguém gosta de ser usado. Ser usado para a promoção de seus objetivos é uma tragédia, porque mais cedo ou mais tarde, se for isso que a gente faz, as pessoas que estão andando com a gente vão se descobrir como um parafuso na nossa engrenagem. E aí eles abrem mão. O valor que é para a gente tem que ser valor para os outros, isso é transvisionar. Você tem que dizer, não, isso é meu. Na hora que eles dizem que isso é meu, tudo bem, está resolvido. Então, eu diria, se você tiver uma agenda escondida, como um indivíduo que eu conheci, que ele era grande vendedor de seguro e passou a frequentar a igreja que eu frequentava, que era uma igreja gigantesca em Glendale. E todo mundo gostando dele, porque ele era mestre em relacionar-se com os outros. Um dia ele chega para mim, fiz amizade com ele, chegou para mim e falou, estou indo embora. Eu falei, mas por que você está indo embora da igreja? Falei, vendeu sua casa, está mudando para Nova York, era lá em Glendale, em Burbank, na Califórnia. Eu fazendo um PhD lá, ele falou, você está indo embora? Não, eu não mudei nada, está tudo bem. Mas por que você está indo embora? Porque todo mundo que podia comprar um seguro aqui nessa igreja já comprou. Então, toda a boa vontade do povo desapareceu ali com relação a ele, porque eles se viram manipulados. Você não pode. É melhor ficar na tua, do que você querer se tornar um influenciador, um transformador de outros, mas na verdade só da boca para fora. Mais cedo ou mais tarde, nada, diz a Bíblia no livro de Provérbios, nada que está oculto vai continuar oculto para sempre, vai ser revelado. Aí a queda é terrível. Então o pessoal, terminando, o pessoal fala para si, mas Elias, o mundo não presta. Falei, só se for o seu. O macro está muito complicado, mas o mundo dos nossos relacionamentos tem que melhorar a cada dia. Então as pessoas seguem, se o mundo do que eu posso influenciar melhora. Final do ano eu não posso perguntar só se minha empresa foi bem, eu tenho que perguntar se meus colaboradores melhoraram, porque senão foi uma manipulação, foi um uso utilitário do outro, e eticamente isto é condenável, eu utilizar os outros para o meu progresso pessoal. Agora, na visão bíblica, se eu pergunto a pergunta certa e o outro melhorou, eu tenho ali um fiel colaborador. E é isso que acontece. Minha grande pergunta no Global Kingdom para os meus colegas é se, fruto dos nossos relacionamentos, a vida está melhor para eles. Porque se tiver melhor, eles encontraram mais propósito na vida, você tem um colaborador leal para a vida inteira. E aí isso é um movimento, ninguém para, você só cresce, vai embora e o mundo melhora. É isso. Amém. Ainda nessa linha, senhor Antônio, que o pastor está falando sobre você passar à frente uma visão, quando a gente fala no mundo empresarial, é um desafio. E a gente acompanha o senhor muito de perto, conhece os meninos, os filhos, todos. Mas eu confesso que eu mesmo, às vezes a gente conversa com o Rafa, fala, nossa, eu acho que deve ser um desafio muito grande para os meninos, para o Vitor, puxa vida, olha o que o meu pai fez e construiu, e eu não falo só em termos do negócio, eu falo em termos do amor que o Senhor tem pelas vidas. Então é um desafio fazer essa transição para que isso não pare. Como o Senhor enxerga hoje essa relação, nesse processo de transição, não só do negócio, e é uma dor de todo empresário, de você conseguir transicionar não só o negócio, mas a visão. É um desafio mesmo, né? E eu devo ter falado aqui na última vez que eu vim aqui, a sucessão é um negócio desafiador para todos, né? Nem sempre o seu filho quer seguir a carreira sua, né? Mas você precisa se preocupar também com a sucessão. Mas falando em específico de filhos, né, nós pais, e a maioria dos pais comete erros gravíssimos, porque não, né, como a Bíblia diz, ensina a criança, né, o caminho que ela deve andar.
E às vezes a gente não quer ter tempo para ensinar a criança, nem no caminho que ela deve andar, nem aprendendo a você a ensinar ela a coordenar a sua empresa, porque dá trabalho. E a maioria de nós não queremos ter o trabalho de pegar na mão e ao longo de longos anos você treinar aquela criança para se tornar uma pessoa preparada. Porque como você está acostumado a tomar decisão toda hora, todo dia, e você conhece muito bem o seu negócio, quando o jovem chega, você não quer deixar ela tomar a decisão, não quer deixar esse jovem, esse rapaz, essa moça, a tomar decisão, porque você fica com medo deles errarem e você perder o recurso. E com isso, você não capacita esse jovem a seguir adiante. Então, na maioria dos jovens estão piscando farol para passar e nós estamos agarrados ali, porque a gente fica com medo, porque você aprendeu a fazer de uma maneira muito fácil, muito rápida, e você não quer correr o risco de que esse jovem erre, né? Com isso, pode acontecer de você não conseguir prepará-lo. Eu sempre falo lá que é melhor eu deixar ele errar enquanto eu tenho idade e saúde para tomar a rédea novamente, do que depois que eu estou já de bengala, deixar ele errar, porque é necessário, eu tenho que transicionar, obrigado. Aí se ele errar, eu não dou conta mais de assumir. Então, muitos erros os pais cometem dessa maneira. Então, é importante que você, né, tenha tempo com seu filho. Você não quer mais ter tempo com seu filho. E, na maioria das vezes, porque você não quer ter tempo com seu filho desde pequeno, quando chega na adolescência, ele não vai querer ter tempo com você. Então, observe bem isso e faça isso. É a longo prazo. Agora mesmo de manhã, estava falando com meu filho, pai, semana que vem nós estamos programados a ir ao sertão, o senhor sabe disso. E eu falei assim, filho, você não esqueceu que tem a formatura da sua irmã, então você vai, né? E eu vou ficar para participar então. E eu falei com ele, é bom que você vai se inteirando sozinho de tudo que a gente está fazendo, porque corre risco de eu estar com você e não deixar você tomar decisão. Então, vai pegando aí, né? Se você vê alguma coisa errada aí, já conserta logo, né? Então, é isso. E aí ele vai, essa criança, esse jovem, esse adolescente, ele vai aprendendo você tocar não só o seu negócio, a sua empresa, mas vai também aprendendo a ser um homem que você é no relacionamento com Jesus, né? Ele vai aprendendo a semear na vida dos que estão ao redor, né? Isso é a longo prazo. Você, papai que está aqui, vovô às vezes, é a longo prazo. Pega na mão do seu jovem, pega na mão do seu filho e vai com ele. Ele pode não ser seu sucessor, que ele pode querer ir por outros caminhos, mas isso não invalida o momento que vocês vão caminhar junto. Então, para isso seguir adiante é muito importante. E o mais importante de tudo, né? Ensina ele também a convidar Jesus a fazer parte do negócio, porque se você já convidou Jesus e você está ali junto com ele, mas se ele também não convidar Jesus, aí vai ficar mais difícil ainda. Então, ensina o teu filho no caminho, e quando ele envelhecer, nunca vai esquecer daquele caminho que você ensinou. Amém. A gente já está partindo para o final do painel, mas eu queria deixar a mesma pergunta para a Mercy. Mercy e o Moses têm filhos, e o trabalho às vezes toma muito tempo da nossa vida. E às vezes os filhos acabam ficando com uma parte menor, e muitas vezes acabam tendo o resumo de uma semana, de um mês de trabalho difícil, e a gente às vezes toma decisões, é pressionado por metas, por resultados, e muitas vezes a gente acaba levando isso para dentro da casa, principalmente quando nós fazemos decisões importantes e difíceis,
como vocês conseguem manter essa linha, sendo uma inspiração dos filhos, sem perder também essa linha de ter que tomar decisões importantes. It's a very hard question, especially following Brother Antonio. Uma pergunta muito difícil, especialmente depois do irmão Antônio. But I liked what he said. Mas eu gostei do que ele te falou. When you find something wrong, Quando você vê algo errado, make it right. conserte na hora. That is perfect. Isso é perfeito. I have 2 children, Eu my tenho husband 2 and I. filhos. One is 17 Um tem 17 and anos the other is 14. e a outra 14. From the time they were young, Quando eles eram pequenos, God told us we are going to be intentional eu disse ao meu esposo que nós seríamos intencionais in raising them na criação deles. as souls for eternity. As suas almas para a eternidade. We knew we were going to be stewarding these souls. Nós sabíamos que nós éramos mordomos das suas almas. So before anything, Antes de tudo, God first, Deus primeiro, then our family, depois a nossa família, then our community, depois a nossa then comunidade to the ends of the earth. e depois até os finais da terra. os We fins da have a terra. vision and mission Nós temos uma visão e uma missão for our family. para a nossa família. And every morning, E toda manhã, when the kids are going to school, quando as crianças vão para a escola, the dad says, o pai diz: make it count. faça valer a pena. And now the children are asking us every day when we come back, Agora nossos filhos estão nos perguntando todo dia quando voltamos para casa: how did we make it count? como nós fizemos valer a pena. So it's something they are growing up with. É algo que está crescendo dentro deles. And sometimes it's very hard Algo que é muito difícil when we have to work late, quando nós temos que trabalhar até tarde yet spend time with our children. e passar tempo com os nossos filhos. We have to be intentional. Temos que ser intencionais. Just 3 weeks ago, 3 semanas atrás, I was going to be traveling every week. eu estava viajando toda semana. And I got a good idea. Eu tive uma boa ideia. One of the weeks, Uma das semanas, I was going for a board meeting, eu fui para uma reunião de diretoria and I traveled with my son, e o meu filho viajou comigo, who is 17. o que tem 17. He sat into all the board meetings Ele sentou em todas as reuniões de diretoria so that he can learn what mother is doing. para que ele pudesse aprender o que a mãe faz. And initially, E de primeiro, he was like, it's going to be boring. vai ser chato. It's only adults. Só tem adultos. But I saw him taking notes. Mas eu pedi para ele começar a tomar nota. By the end of the day, No final do dia, he was sitting with the old men. ele estava sentado com os homens mais He velhos. didn't spend the day with me. Ele não passava o tempo comigo. And for me, that was priceless. E aquilo não tinha preço. Like the Jewish people say, Como os judeus dizem, a good parent um bom pai does these 4 things. faz 4 coisas. Introduces their child to God, Mostra o caminho, conexão com Deus. introduces them to a community Mostra uma comunidade, that follows God, uma comunidade que segue a Deus. teaches them a trade, Ensina a a eles business or a negócio. trade, anything. You make sure you Ensina a eles empower algo, them, que você os empodera com algo. and then you teach them how to swim. Ensina-os a nadar. And I didn't understand that, Eu não entendi essa parte, but it means how to be resilient, mas significa como ser resiliente, how to stay afloat como boiar when all the challenges quando come. todos os desafios estão acontecendo. And lastly, E por último, make sure you find them a good spouse. garanta que você encontre um bom esposo. uma boa Abraham esposa. sent his servant Abraão mandou os seus servos to get Isaac a wife. para escolher uma esposa para Isaac. And we invest in our children, E nós investimos no nosso academics, filho, na parte acadêmica, business, de negócios, but we forget mas the nós life partner esquecemos o parceiro da vida, who is going to take on the vision. que vai contribuir com a visão. So you might raise a wonderful son Então você pode criar um and filho maravilhoso, marries a wrong wife, mas que vai casar com uma and esposa the errada. business is crushed. E o negócio vai acabar. So we have to be Então intentional. temos que ser intencionais. You may ask, how am I getting a wife for my son at 17? Eu não vou estar buscando uma esposa para o meu filho com 17 anos. I'm sending him to the right places. Eu estou mandando ele nos lugares I certos. send him to church. Eu estou mandando ele a I send him to desafios, camp. para acampamentos, I met para a my igreja. husband at a Christian camp.
Eu e meu esposo organizamos um acampamento cristão. And there, you find God's children. E aí você vai encontrar outros filhos de Deus. So how are we being intentional as I do leadership? Então, como eu vou ser intencional na liderança? I bring my children along. Eu trago os meus filhos junto. I traveled with my daughter also Eu viajo com a minha filha também for women's conference. para conferências de mulheres. And she was the youngest, she was 13. Ela tinha 13, But by the time we left, mas na hora que a gente foi she embora, saw real women kneeling to pray to God. ela estava se ajoelhando e orando com mulheres a Deus. And she started praying about her spouse. E ela começou a orar por um esposo. And this is at a young age. E isso numa idade muito jovem. The partner you have for life O seu parceiro de vida is going to help you advance the kingdom of vai God. te ajudar a avançar o reino. So we have to be intentional. Então temos que ser intencionais. Not only to bring them into our business, Não apenas para trazê-los no nosso not negócio. only to make sure we are pointing them to a right community, Não apenas que estamos apontando eles, direcionando para uma but comunidade the certa. most two important things. Mas as duas coisas mais We point importantes. them to Christ, Apontando eles, direcionando a Jesus and we show them, we mentor and show them how we serve. e mostrar para eles como nós servimos. Because if we think we are going to expect the best from our children, Porque se nós pensamos que eu vou esperar o melhor do meu filho, and we are not giving our Father the best, e se nós não estamos dando ao nosso Deus o melhor, they will not get it. então nós não vamos conseguir. So we try to be extremely intentional. Então nós tentamos ser extremamente intencionais. And we have great people like our Uncle Elias, Então nós temos ótimas pessoas como o pastor Elias, who we also look up to. quem nós também admiramos. So as we lead, as you E lead, enquanto nós lideramos, have someone you're looking up to. encontre alguém que você admire, Someone who has the principles of God. alguém que tem os princípios de Deus, Someone who has the values of God. que tem os valores de Deus, That is the community. que tem a nossa So you comunidade. have someone you look up to. Então você tem alguém You para have olhar, people who are looking up to you. porque você tem pessoas que estão legacy of admirando Christ você will go on. e o legado de Deus vai continuar. So I think intentional parenting Então a parentalidade, a criação de filhos intencionais and allowing our children to hold us accountable. permite que a gente seja responsável pelos nossos filhos, que a gente preste contas. Allow the children to have a voice, Permita que os seus filhos tenham uma a voz respectful voice, respeitosa, because then they will be the ones to talk to governments one day. porque eles serão quem vai conversar com o governo um dia. They will be the one to write to presidents one day. Serão aqueles que vão conversar com presidentes um The dia. hope of tomorrow A esperança de amanhã is our children, são os nossos filhos. and it starts in our homes. E começa na nossa casa. How we model Christ. Como nós somos o modelo de Cristo. So my prayer is Minha oração é that all the children represented here, que todas as crianças representadas in aqui, 10 years' time, daqui 10 anos, there will be an explosion here, vai ser uma explosão aqui. because they'll bring in their friends, Porque eles vão trazer os seus amigos. just because you are faithful, Porque você foi fiel. just because I was faithful. Porque eu fui fiel. Amém. Amém. Espetacular. Gente, chegando no final do painel, e a gente... por que tudo isso está acontecendo? Porque Deus nos deu uma visão, como o pastor Elias nos disse. E a visão nós chamamos de redenção econômica. O que é a redenção econômica? É nós usarmos as nossas empresas para servir a comunidade onde nós estamos inseridos. Há uma diferença, como a gente sempre fala com o Rafa, entre um comerciante desonesto e um empresário redentor. O empresário redentor, ele não está limitado apenas em ter lucro, em ter um bom negócio, em criar valuation na sua empresa. Mas o principal foco dele é gerar valores para as pessoas. E esses valores transformam a vida das pessoas.